por favor. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que nos últimos anos, capítulo 2, eu já falo para vocês qual o versículo. Nos últimos anos, nós temos ouvido falar muito sobre isso. Mas, claro, alguns falam sem entendimento ou sem embasamento bíblico. E você falar de um assunto sem embasamento bíblico é muito perigoso. Como diz o ditado, é uma via de mão dupla. Você pode vacinar uma pessoa contra Jesus. Deixa eu só compartilhar aqui. Não estou achando. Você pode vacinar uma pessoa contra Jesus. Você pode vacinar uma pessoa contra o Evangelho. Você pode fazer a pessoa tomar decisões erradas, fazer escolhas erradas, porque ela recebeu uma mensagem de forma distorcida acerca do Evangelho. Esses dias a gente falava sobre isso com uma mãe, em que ela falou assim: lá na minha família todo mundo me odeia. Bom, não é normal, a gente sabe que toda família tem problemas, né? A sua tem? Tem ou a sua é perfeita? Toda família tem problemas, tem desavenças. Mas honestamente, é comum, é normal toda a sua família te odiar? Tem gente que não gosta de você, de nós? Tem, deve ter lá um ou outro. Mas toda a sua família, ninguém gosta de você? E ela falou assim para mim: não, mas eu sei por que eles não gostam de mim. Porque Jesus disse que os inimigos seriam os da nossa própria casa. Mas eu conheço o filho dela. Aí eu conversando com ele de maneira assim: como é que está sua mãe? Ah, pastor, aquela ali só Jesus. Quando fala para mim, quando eu pergunto por alguém que falam assim para mim, fulano só Jesus, eu já entendi o que quis falar. Ah, é teimosia, religiosa, e briga com um, e xinga o outro, e tudo é o demônio. Aí eu entendi por que todo mundo da família odeia ela. Mas para ela ter repetido isso, os inimigos são os da própria casa, é porque ela ouviu essa mensagem de forma distorcida. Aprendeu errado e está praticando de forma errada. Então, como é importante você entender o que significa o que você está lendo, o que você está falando, o que de fato a Bíblia quer falar sobre determinados assuntos. É o que a gente chama de pregação expositiva. A pregação expositiva, a mensagem expositiva, é aquela que a gente não só lê a Bíblia, mas que a gente traz o esclarecimento que significa de fato, mostrando para você, de forma escrita, não só falada, o que significa aquilo que a Bíblia está querendo falar. Então, nós hoje vamos falar sobre apostasia. Essa palavra virou moda no meio dos crentes, porque é só alguém falar assim: olha, a partir de hoje eu não vou mais permanecer nessa igreja, ainda que você vá para uma outra igreja, congregar num outro lugar, mas logo você vai ouvir falar que você apostatou da fé. Fulano apostatou da fé. Está escrito que muitos vão apostatar da fé. Mas o que é, de fato, apostasia? Quando que uma pessoa apostata da fé? Nós vamos aprender isso aqui hoje.
e eu tenho certeza que vai te abençoar, você vai abençoar outros, tirar o fardo de outros, e a gente está gravando a mensagem para também colocar no YouTube amanhã e alcançar outras vidas. Mas antes disso, feche os seus olhos, vamos cantar esse louvor ao Senhor, que é muito profundo e é muito bonito também. Vamos cantar esse louvor a Ele. Se você puder, fique de pé por gentileza. Vamos louvar ao nosso Senhor. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Louve a Ele de todo o teu coração. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, esconda o rosto para que vejam tua face em mim. Esconda o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Graças a Deus. Amém. Podem sentar, por favor. Louvado seja o nosso Deus. Vamos então primeiro à Bíblia, para nós entendermos, e depois ao texto que eu compartilhei com vocês aí no WhatsApp. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Versículo 3. Que diz assim: não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia, que dia é esse? Nós vamos ler daqui a pouco ali. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Bom, vamos lá no texto que eu compartilhei com vocês, por favor, aí no seu WhatsApp, que diz assim: as palavras mencionadas, o que nós acabamos de ler agora, são de autoria do apóstolo Paulo, que de perseguidor de cristãos tornou-se fiel a Jesus, perseguido por causa de sua fé em Deus. Se você não conhece a história de Paulo, como cristão deve conhecer, né? Mas se você não conhece, quem era Paulo, conhecido como Saulo de Tarso, antes de se converter a Jesus? Vai lá, eu coloquei a referência depois, lá em Atos 9, e leia. Inclusive tem um livro que eu já li, que o nome do livro é o Apóstolo Paulo, muito bacana.
muito bacana, muito legal mesmo, que conta desde o início da trajetória de Paulo. Paulo ia ser rabino, né? Por isso que foi um homem muito sábio, muito inteligente, porque ele era muito estudioso. Ele estudou com um dos melhores mestres da época, que era Gamaliel. É uma história interessante. O que ele fazia com os cristãos. Sabe o que é que Paulo fazia antes de se converter? Ele matava cristãos, não matava com as mãos dele, mas ele criava meios, como ele tinha muita influência com os reis da época. Então, por causa da influência e conhecimento, ele acabava criando formas de perseguir os cristãos, e cada cristão que morria, Paulo guardava as vestes daquela pessoa com ele. Seu Amâncio era morto, perseguido e morto, então Paulo pegava as vestes dele e guardava como uma lembrança do que ele tinha feito. Então, de perseguidor, ele passou a ser perseguido por causa da palavra de Deus. Lembra da senhora que eu acabei de falar dela, que diz que todo mundo da família odeia? Esse é o tipo de perseguição que não é causado por causa da palavra. É porque a pessoa não vale nada, não presta, é gente ruim, é vaso ruim. Por isso que ela está sendo perseguida, e não por causa do Evangelho. Mas eu coloquei a referência aí, vai lá depois e lê quem era Paulo, o que ele fez, as perversidades, as maldades, e o homem que ele se tornou, né? Aos Tessalonicenses, Paulo afirma novamente que a segunda vinda de Jesus para buscar os salvos é algo digno de toda a credibilidade. Contudo, antes que aquele dia maravilhoso e esperado aconteça, muitos sinais devem preceder. Entre os sinais está a apostasia. Então, não sei se você já reparou, mas há pregações que dão muito ênfase aos sinais dos quais Jesus falou, dos fins dos tempos: guerra, fome, pai contra filho, filho contra pai, né? O amor se esfriaria de todos. Mas pouco se fala sobre esse sinal aqui. Esse sinal da apostasia é um sinal evidente de que o dia da volta de nosso Senhor para buscar a igreja dele está mais próximo do que nós podemos esperar. E infelizmente, hoje nós temos um número gigantesco de pessoas no Brasil que não são apenas desigrejados. Eles não fazem parte apenas do movimento dos desigrejados. São pessoas que, infelizmente, apostataram da fé. E claro, isso vai acontecer para que se cumpra o que está escrito, mas cabe a nós cuidar de nós mesmos, para que nós não venhamos cair nesse erro, nem cometer esse pecado, e muito menos permitir que outras pessoas, por falta de conhecimento, venham também cometer esse pecado ou esse erro. Vamos voltar à leitura. A apostasia está literalmente associada ao quê? Ao quê? A rebelião. Então, a apostasia não está associada à troca de comunidade. Eu hoje não vou congregar mais aqui na GV, eu vou congregar num outro lugar saudável, eu apostatei da fé. Não. A apostasia não está ligada a isso.
Apostasia quer dizer rebelião. Rebelião contra o Senhor, claro. A apostasia está literalmente associada à rebelião, termo que significa rebelião contra Deus. E tudo o que procede de Deus, tomando uma postura de negar as verdades fundamentais e imutáveis do Evangelho, manipulando-a ou realmente negando-a por completo. Então, aquilo que nós um dia aprendemos sobre apostasia, você percebe que não tem nada a ver com aquilo que nos foi ensinado? Uma pessoa parou de congregar, ela se esfriou espiritualmente, ela se apagou espiritualmente, ela apostatou da fé? Não, ela esfriou, ela se apagou, mas ela não apostatou da fé, se o que fez ela se esfriar e se apagar não foi rebelião contra Deus e contra aquilo que são as verdades fundamentais do Evangelho. Dentre elas, a principal é que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, quando a pessoa se rebela ou ela não aceita essas verdades fundamentais do Evangelho, ela então é considerada uma pessoa que apostatou da fé. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, aqui nada, Jesus morreu por mim nada, que sacrifício da cruz nada. Por outro lado, nós temos muitos crentes que vivem enfurnados dentro de uma igreja e estão vivendo como apóstatas. Por quê? Porque eles desprezam e se rebelam contra os fundamentos do Evangelho, imutáveis, quer dizer, são fundamentos que não podem ser alterados do Evangelho. E aí vou eu de novo falar sobre as heresias. Quando uma pessoa pratica heresias, vai atrás de heresias, dá crédito a heresias, ela está negando um fundamento imutável do Evangelho. Outro fundamento imutável do Evangelho: Jesus foi o maior sacrifício de todos, insubstituível. Jesus, outro fundamento imutável do Evangelho: Jesus é suficiente. Eu não preciso de outra coisa. São fundamentos imutáveis do Evangelho, não vai mudar. Essa é a verdade. Jesus é tudo, ponto. Você não precisa de mais nada além dele. Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa proteção. Então, quando você dá crédito a heresias, pregações heréditas, você está negando esses fundamentos imutáveis do Evangelho. Foi Jesus quem morreu, foi Jesus quem ressuscitou. Então, quantos crentes estão dentro de uma igreja, achando que estão servindo a Deus, servindo a Jesus, e estão vivendo como apóstatas, porque estão negando fundamentos imutáveis do Evangelho. Quando Jesus na cruz deu o brado de vitória, dizendo, está consumado, isso é um fundamento imutável do Evangelho. Não foi o homem que falou, foi Cristo que disse, está consumado, ou seja, está tudo resolvido, acabou maldição, acabou praga, mas não existe maldição, praga, existe na vida de quem não está aos pés de Jesus. Mas para nós, crentes, cristãos, nós que estamos ligados à videira verdadeira, que é Jesus, não tem maldição para a gente.
Se alguém chegar aqui para mim e falar assim, olha, fizeram uma macumba para o senhor, e eu der crédito a isso, crédito, tá? O que é dar crédito? É ficar com medo daquilo, é acreditar que aquilo vai me atingir. Deve ter alguém que faça? Deve ter, não duvido, mas isso não pode me atingir porque eu estou em Jesus. Amém? Não pode. Eu estava andando na rua e pisei na macumba, na vela do preto velho. O meu Senhor disse que esmagou Satanás debaixo dos pés. Ele disse, está consumado, pronto. Se eu dou crédito a isso e fico vivendo em função disso, aí fico procurando meios para me proteger disso, além de Cristo, além da palavra, além de Jesus, eu estou caminhando para ser uma apóstata, para viver uma apostasia da fé. Aí vamos pensar juntos agora. Será que tem muita gente vivendo assim? O que é que vocês acham? Será que tem muita gente vivendo assim? Que na hora da dor, ao invés de se agarrar a isso aqui, a palavra, abraçar a palavra, fazer como Jesus no deserto, estava lá com fome, penando no deserto, e quando Satanás veio com a proposta, Jesus usou o que para combater? Está escrito a palavra. E tem gente que na hora da guerra, da luta, ao invés de se agarrar a isso aqui, quer se agarrar a heresias. Pano, pedra, sal, arruda, pimenta, essas bugigangas, óleo, chupeta. Já tem de tudo agora. De tudo que você possa imaginar. Arca, fitinha, figuinha, mãozinha do Salmo 91. Então veja como é profundo esse assunto sobre a apostasia da fé. Mas você já deve ter ouvido pregações, fulano não está vindo na igreja, apostatou da fé. Apostasia é rebelião, e tem muitos se rebelando contra os fundamentos imutáveis do Evangelho, ou seja, são coisas que estão escritas, que não vão mudar, é a verdade nua e crua, dura, seca, mas é a verdade, e a verdade é essa, Jesus nos é suficiente. Vamos voltar ao texto. A apostasia, não, deixa eu me achar, realmente fundamentais e imutáveis do Evangelho, manipulando-a, realmente negando-a por completo, abrindo mão da fé no Deus Trino e de tudo que procede dele. Deus Trino porque ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Os apóstatas conhecem a verdade, olha só, os apóstatas conhecem a verdade, mas rejeitam, distorcem, negam e preferem acreditar em suas próprias teorias, disseminando o quê? A mentira e conduzindo as pessoas a começar de si próprias, ao erro e ao distanciamento de Deus. Então o apóstata não é um incrédulo, não é uma pessoa que não conhece o Evangelho, não conhece a palavra. O apóstata é uma pessoa que conhece a palavra, que conhece a verdade, mas mesmo conhecendo, mesmo sabendo da verdade, ele distorce por causa dos seus próprios interesses. Distorce a verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado, pessoal,
E claro, se você amadureceu como deveria, você não é mais essa pessoa que fica julgando os outros, julgando as escolhas, julgando as atitudes, julgando os comportamentos. O julgamento cabe a Deus. Jesus foi o único que recebeu autoridade para julgar alguém. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque é muito fácil você chegar para alguém e falar: fulano apostatou da fé. Quando na verdade, você é uma pessoa que conhece a verdade, conhece o Evangelho, mas você distorce sabendo o que está fazendo. É o que eu chamo de conivente. Conivente. Ah, está errado, mas eu gosto. Está errado, mas está dando certo. Está errado, mas fala de Deus. Quarta-feira eu falava sobre isso, quando eu explicava sobre o que diz lá no Apocalipse, que os tímidos e covardes não vão herdar o reino do céu. E eu estava falando que essa timidez não é aquela pessoa que é meio acanhada, calada, na dela. Esses tímidos dos quais João fala no Apocalipse, são aqueles que não levantam a bandeira do Evangelho, não defendem o Evangelho genuíno. Não defende o Evangelho genuíno. Uma pessoa falou assim para mim: se o senhor fosse numa igreja e quisessem ungir a sua cabeça com óleo, o senhor deixava? Olha o tipo de pergunta que eu sempre recebo. Deixa eu repassar para você. Se você for convidado para ir numa igreja, um amigo teu, um familiar, vamos lá, e chega lá, está fazendo unção com óleo. Você aceitaria unção com óleo na sua cabeça? Responda-me. Deixa eu beber água enquanto você... Quem aceitaria? 1, 2, 3... Quem mais? Aceitaria? 4. Quem mais? Mas você não sabe que óleo não tem nada a ver com Cristo? É a mesma coisa, claro, a opinião, são opiniões, a gente tem que respeitar a opinião de cada um, por favor, tá? Mas sabendo que o óleo é uma coisa que não tem nada a ver com Jesus, é a mesma coisa de eu chegar e acender uma vela. Eu vou convidado para ir na igreja católica, num batismo de um amigo, do sobrinho. Eu fui lá. Eu vou ficar igual um 2 de pau. Mas vou para honrar a pessoa, claro, não tem problema nenhum. Consideração é consideração, está acima de religião. Mas eu não vou participar dos ritos. E se eu recebo unção com óleo, eu estou participando de um rito herético. Então eu não vou. Mas eu estou aqui acompanhando o Everaldo, meu irmão, vou sentar, vou prestar atenção, vou ser educado, mas eu não sou como você, não é obrigado a concordar, por exemplo, com tudo que eu falo. Amém? Então nós conhecemos, é diferente se você não conhecesse. Olha, é consagrado lá no Monte das Tal, pode aqui. Ontem eu estava vendo um vídeo que eu fiquei até triste, rapaz. Poxa, a Assembleia de Deus era uma igreja tão direitinha. Aí ontem eu estava vendo o vídeo do pastor: venha receber a unção na fronte para proteção da inveja no templo central. Eu falei: meu Pai, Jesus. Mas sabe por quê? Vai perdendo fiéis para os lugares que fazem isso, aí bate o desespero. E quando bate o desespero, se você não for uma pessoa que está mergulhada aqui, você se corrompe, você se vende, você se entrega para o sistema. Não é todo mundo que quer pagar o preço para viver o Evangelho, não, gente. Não é. Eu sou bem sincero, não é. Só que tem um detalhe. As consequências para quem não quer pagar o preço de viver o Evangelho, ou como nós lemos, as bases fundamentais do Evangelho, o preço é alto.
não é que você tem que ser mal educado, você pode ir. Eu fui convidado uma vez para pregar aqui numa quadrangular, ali na Sacramento. Rapaz me convidou, vai ter um encontro lá de juventude e tal. Poxa, o senhor poderia ir? Posso ir. Me ofereceram até dinheiro na época, eu não quis pegar. Não precisa pagar nada não, eu vou de graça. Fui lá, eu e Márcia. Aí cheguei lá, uma gritaria, arca num canto, candelabro no outro, cruz ali, um saco de sal grosso no canto, eu já me senti mal. Mas fui, em respeito. Uma gritaria, uma língua para tudo quanto é lado. Mas eu fui educadamente, fui bem recebido, soube entrar e soube sair. Preguei o Evangelho, sem emoção, igual a gente está aqui, bem seco, bem feijão com arroz, porque o Evangelho não tem patifaria, palhaçada, sabe, essa encenação. O Evangelho é isso, é simples, direto, feijãozinho com arroz, que alimenta, que é uma maravilha. Pode até não ter carne, mas se tiver um feijãozinho bem temperado, um arrozinho soltinho, não é aquele arroz dois irmãos não, bem soltinho, com feijãozinho assim, pelo amor de Deus. E se tiver uma farinhazinha de Bragança, de quebra para botar ali, aí não precisa nem de carne. Então eu soube entrar e soube sair. Mas tinha lá um monte de ritual, dentre eles, unção com óleo. Mas nessa cabecinha que Cristo lavou com sangue, ninguém bota óleo mais não. É ruim que vai botar. Que fique claro, por favor, a decisão é sua. Eu estou te mostrando fundamentos imutáveis do Evangelho. É igual você saber que revelação não é bíblico, não é mais bíblico, e você ir lá para o cara revelar o seu futuro. Como é que vai ser o meu amanhã? Tem aí alguma coisa boa para o meu amanhã? Aproveita, vai logo na cigana, dá a mão para ela ler. Búzios, tarô. Se brincar, eu não duvido disso. Esses dias eu vi na rede social de uma moça, que eu vi ela nascer praticamente. Vi ela nascer, crescer, casar. Hoje já é uma mulher. Aí lá no Instagram sempre aparece aquilo, né? Para você colocar os estados que você já visitou, as cidades que você conhece, o que você mais gosta, o filme. Aí lá tinha assim, signo. Aí ela me colocou assim, Libra. Falei, gente, crente acreditando em signo? Qual embasamento bíblico? O que é que a Bíblia nos mostra para me fazer acreditar em signo, em horóscopo? Será que tem alguém que está acreditando em signo ainda? Eu sou de Touro. Na época que eu não conhecia o Evangelho, eu era de Gêmeos. Aí eu gostava de ouvir no rádio de manhã cedo, hoje o dia para Gêmeos vai ser maravilhoso, e era uma droga. Então Jesus nos é suficiente. Você pode hoje fazer essa declaração? Será que você é essa pessoa que hoje declara com o pé no chão, sem oba-oba, de que Jesus é suficiente para você? Então tem muito, com esse entendimento aqui de apostasia, tem muita gente que está dentro da igreja, saiu não, mas está rebelada contra os fundamentos do Evangelho, fazendo um monte de doideira que não tem nada a ver com o Evangelho, nada, mas quer julgar os outros, né? Muitos usam teses bem fundamentadas, até mesmo buscando base na palavra de Deus, distorcendo-as,
com o objetivo de confundir, induzir ao erro e atrair adeptos seguidores. É uma coisa que os neopentecostais fazem com maestria, pegar um versículo bíblico, distorcer ele e fazer as pessoas acreditarem que aquilo é verdade. Meu amigo, e você já deve ter tido essa experiência, e vai você tentar, com base bíblica, mostrar para aquela pessoa que aquilo ali está errado, que aquilo não é evangelho. Você vai arrumar uma confusão, você vai arrumar uma briga com ela. Recentemente, um amigo meu, que eu não vou falar o nome do santo, ouviu uma mensagem nossa aqui, em que eu falava sobre, com base bíblica, tá? Nada da nossa cabeça, você deve lembrar dessa mensagem, em que nós falávamos sobre o que é realmente casamento para Deus. Porque as pessoas, fulano é amigado, está na prostituição, então nós falamos sobre isso com base bíblica. Aí ele chegou em casa e foi comentar com a esposa dele. Poxa, a palavra de hoje, que legal, nunca tinha ouvido isso. Lembra? Nunca tinha ouvido isso. Poxa, o pastor mostrou na Bíblia o que é casamento para Deus, o que é casamento para os homens. Meu amigo, só não foi dormir, eu acho que era um domingo, só não foi almoçar junto com o cachorro dele lá, porque... com base bíblica. Bíblia, está aqui. Embasamento bíblico. Eu até falei que o primeiro casamento no civil no Brasil, acho que foi 1800 e bolinha, sei lá, nem lembro da data mais, mas eu tenho escrito se alguém quiser. Então até antes disso, todo mundo estava no inferno. Quem morreu antes disso, porque morava junto, foi para o inferno. Mas vai falar uma coisa dessa, meu Deus do céu, você vai arrumar briga até umas horas. Ao longo da história, muitos apóstatas aparecerão, e muitos outros negarão ou negociarão a fé no Evangelho. Mas no fim, aparecerá o maior de todos os apóstatas, o filho da perdição, que é o anticristo que vai se levantar. Então, olha só que coisa. Tente ali o rapaz, por favor, mãe, por gentileza. Olha só que coisa. Olha só. Então, ao longo da história, vai aparecer muitos apóstatas, mas muita gente. Vai ter gente, olhe para mim, por favor, que vai negar o Evangelho. Vai negar o Evangelho. Vai preferir viver de uma forma errada, sabendo que está errado, mas vai escolher negar o Evangelho. Não, isso aqui não é para mim. Como um pastor falou para mim, e a nossa amizade acabou naquele dia. Naquele dia acabou a amizade. Que ele virou para mim e falou assim, negócio de graça, pastor, tá? Pastor. Negócio de graça, graça. Eu não gosto de ficar ouvindo falar da graça, da graça. Falei, rapaz, então você não gosta de ouvir de falar de Jesus? Você não gosta de ouvir de falar da liberdade que Cristo trouxe, que o Evangelho trouxe? Você não gosta disso? É um assunto chato. Como que um pastor diz que o assunto da graça é um assunto chato? Se foi através dela que nós chegamos até aqui. Graça e misericórdia. A graça nos colocou numa condição de receber favores de Deus sem a gente merecer. Como é que eu não vou gostar de um assunto abençoador desse? Mas é uma pessoa que, se você for falar com ela sobre campanha, voto, pede uma ideia para uma campanha. Daquele dia para cá foi esfriando a amizade, esfriando. Falávamos 4 vezes por semana, caiu para 3, caiu para 2, caiu para 1, caiu para nenhuma. Mas por quê?
Porque eu hoje me considero um defensor do Evangelho. E eu estou disposto a pagar o preço que eu tiver que pagar para defender o Evangelho do meu Senhor. Qualquer preço. Amém? Eu me considero um defensor do Evangelho. Eu já provei para o meu Senhor que eu sou um defensor do Evangelho. E eu vou assim até o último dia da minha vida. Com sabedoria, com equilíbrio, sem entrar em bola dividida, porque eu tenho 2 lesões no joelho direito. Mas eu sou um defensor do Evangelho. E você que é um cristão de verdade, sincero, sabe, uma pessoa sincera, que quer servir ao Senhor com sinceridade, com simplicidade, você também é um defensor, ou deve ser um defensor do Evangelho. Não precisa a gente brigar com ninguém, basta apenas a gente expor o que é verdade e o que é mentira. Hoje nós expusemos aqui a verdade sobre o que é apostasia da fé. Quem são os apóstatas? Hoje nós expomos a verdade aqui, com base bíblica. Está aqui, escrito, exposto. E aqui é só um resumo, porque se a gente fosse aprofundar mais no assunto, a gente vai ficar aqui até... O assunto é muito profundo, mas nós expusemos a verdade. Quem são os apóstatas? Os que distorcem a verdade, porque pensam só em si. Aqueles que querem alterar as bases imutáveis do Evangelho. E infelizmente a gente está vivendo num país que as pessoas dão mais crédito ao misticismo do que ao Evangelho. Mas não tem problema. Vamos fazendo a nossa parte, eu e você, e o resto é com o Senhor. A nossa parte é defender e anunciar a palavra. O resto, eu não ganho a alma de ninguém, eu não salvo ninguém, eu não converto ninguém. Isso aí é uma obra do Espírito, não é uma obra minha e nem sua. Nossa parte é essa: expor as verdades, combater as mentiras e fazer esse evangelho genuíno chegar a outras pessoas. Amém? Fique de